o pessoal do Sérgio Moro, do MBL, que também aí tentou acabar com a democracia do Brasil, apoiaram o golpe de 2016, aliás, foram aí estrelas do golpe de 2016, os principais responsáveis que a imprensa tratava aí como popstars, eles também perceberam que o que deu ruim aí para os planos deles foi que o STF não deixou, a partir de determinado momento, que uma série de medidas que eles tentaram fossem implantadas. Então, eles tiveram problemas. Pois bem, eis que, ao mesmo tempo, o Kim Kataguiri, que é o líder aí do MBL, ele diz que o TCC, o trabalho de conclusão de curso dele no instituto que ele está fazendo, está estudando, vai ser sobre ataques do STF, vai ser sobre como o STF está pegando, usurpando as funções do poder legislativo, ou seja, ele vai atacar o Supremo Tribunal Federal na defesa de tese dele ali. Esse é o nível aí. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro volta a atacar o Supremo Tribunal Federal 2 vezes. Uma eu mostrei aqui anteriormente, em que o Bolsonaro fala aí que o Alexandre de Moraes quer tirá-lo da política e que está ganhando por enquanto. Isso foi na esteira da declaração do Valdemar da Costa Neto, que disse que, olha, os ministros do STF vão se arrepender muito lá na frente de terem mandado a Polícia Federal na casa do Bolsonaro um dia. E você vê isso e fala, opa, peraí. Estão ameaçando aí. E agora o Bolsonaro vai, né, no Instagram dele aí, para milhões de seguidores, ele pega um trecho de uma declaração que ele deu ontem, ou seja, final de semana, muita gente aí falando de futebol, da final da Libertadores, outros aí falando sobre São Paulo tá sem luz, e o Bolsonaro, sobre tudo ali que ele falou, ele preferiu pegar o tema ataque ao STF. O Bolsonaro novamente questionou aí as urnas, obviamente ele faz de maneira indireta, mas para bom entendedor, menos de meia palavra basta. E olha aqui um trecho. Você vai nas redes sociais do Bolsonaro, você vem aqui, tem ataque ao Haddad, dizendo aqui, impostos. Eles estão tentando colocar a narrativa de que o Lula está aumentando impostos como jamais antes na história e que o Lula quebrou o Brasil. É essa a narrativa que eles estão tentando emplacar. Então a primeira coisa ele coloca: imposto sobre benefícios estaduais é a nova aposta de Haddad para aumentar a arrecadação. Aí tá, e aí ele põe isso aqui, e ele ainda faz, siga nosso canal de WhatsApp. Por isso que eu falo, siga o Plantão Brasil no WhatsApp. Eu já vi time de futebol ser campeão sem torcida. Agora, cara, se eleger presidente, governador, sem clube, é a primeira vez. Voltando. Eu já vi time de futebol ser campeão sem torcida. Agora, cara, se eleger presidente, governador, sem clube, é a primeira vez. Ou seja, ele tá insinuando aí que teve problema, porque olha, o cara se elege presidente ou governador sem povo, isso eu nunca tinha visto. Quer dizer, para se eleger sem povo é porque fraudou a eleição. Isso aí ele tá dando aí o chamado apito de cachorro para os bolsominions mais aí estridentes, para os mais golpistas, que é o seguinte, voltamos aí a defender. A pauta é essa, viu? A pauta é falar que teve fraude na eleição e agora o próprio chefe da quadrilha aí fazendo a insinuação para todo mundo ver. Isso depois ele falar que essa vitória aí que o Alexandre de Moraes está tendo é por enquanto, e depois do parceiro dele, chefe do partido dele, dono do partido dele, falar que os ministros do STF vão se arrepender muito, ou seja, tem aí a ameaça de que vão se arrepender, tem aí a ameaça de que essa vitória é por enquanto, e tem aí agora ele voltando a falar sobre as urnas. Isso quando o MBL está fazendo um congresso em que o Sérgio Moro foi lá e também atacou o Supremo Tribunal Federal. E aí você fala, peraí, então as forças aí nazifascistas estão se unindo e aí a imprensa noticia. Alguns outros canais aqui no YouTube também falaram isso, o Portal do José, o Blog da Cidadania. A imprensa também está noticiando que o grande foco do bolsonarismo é a disputa para o Senado em 2026. Inclusive, eles querem aí a Michele Bolsonaro concorrendo ao Senado já agora, porque aí sobram mais 2 vagas para eles lá em 2026, porque a chance dela ganhar se ela concorrer no Senado no Paraná ou em Santa Catarina é muito grande agora, já em 2024. E aí é uma senadora a mais ali para o projeto deles, que é o seguinte, eles querem ter uma maioria no Senado para poder ali bancar o impeachment de ministros do STF para mudar a composição do Supremo Tribunal Federal. Tendo uma maioria no Senado, eles também conseguem travar o governo, mesmo o Lula se reelegendo, ou enfim, sendo um governo de esquerda, eles conseguem travar o governo, porque aí toda e qualquer nomeação de juízes, ministros de cortes superiores, ministros do Tribunal de Contas da União,
embaixadores, enfim, uma série de cargos aí que você puder imaginar em estatais e tudo mais, e isso tem que ser aprovado pelo Senado. E aí o Senado não aprova nada se eles tiverem maioria. Em 2026 serão 2 senadores eleitos por estado. Então o bolsonarismo está crescendo muito no Senado. Eles acreditam que eles conseguem aí se juntar aí a parte do centrão e conseguem ter uma maioria no Senado já em 2026, porque 2/3 do Senado será renovado. É uma eleição que não é como para deputado, que o cara, eu tenho ali meus tantos votos ali, meu curral eleitoral, eu vou me eleger, custe que custar, que é o que acontece com esse pessoal do centrão. No Senado, não. É uma eleição que são vários ali, só os 2 primeiros entram. Então, pro bolsonarismo é muito fácil emplacar um dos 2 primeiros, em alguns estados emplacar os 2, o primeiro e o segundo, alinhados aí ao projeto deles. Então, tá aí vindo uma senha golpista. E o Alexandre de Moraes está furioso. Furioso. Tem autoridades aí em Brasília que já sabe, a Polícia Federal descobriu aí quem são os 30 mil números que o governo Bolsonaro espionou. Ministros do STF estão furiosos porque eles sabem que foram espionados. Há alguns ministros do governo Lula que também foram espionados, a líderes de oposição, a gente até aí do bolsonarismo. Então o STF está vendo o que está acontecendo, está vendo aí as forças se aglutinarem e a Polícia Federal está avançando nas investigações, mas demora muito. Agora o bolsonarismo teve eu vou comentar aqui num vídeo futuro, teve uma entrevista do subprocurador-geral da República que está com o caso aí do dia 8 de janeiro, e ele bolsonarizou 100%. O Alexandre de Moraes está por aqui já com esse pessoal bolsonarista. De repente alguém está lá, do nada a pessoa vira bolsominion. Como? O que aconteceu? O que aconteceu na vida da pessoa que ela muda de postura 100%? O Carlos Frederico Santos, que chegou até a ser cotado para a PGR, chegou e falou que, olha, eu não tenho como oferecer denúncia contra o Bolsonaro aqui, porque não tem nada contra ele. Como assim? A Polícia Federal descobriu que o cara vendeu joias, que o advogado dele recuperou as joias, tem a delação contra ele, tem tudo. Aí o procurador do caso, que foi designado, lembre-se, pelo Augusto Aras e mantido agora pela Eliseta Ramos, chega e fala, não tem nada para eu pedir a prisão dele ou para apresentar denúncia contra o Bolsonaro agora não, viu? A gente está investigando. Eu vou fazer mais diligências para ver se acha alguma coisa. Peraí, o Alexandre de Moraes está irritadíssimo, furioso. Então, se a Polícia Federal pedir a prisão do Bolsonaro, tem uma chance grande do Alexandre falar, aprende aí para dar uma lição para esse procurador. Porém, ainda segue aí, muita gente segue dizendo o seguinte, estão esperando o Lula indicar o Procurador-Geral da República. O Lula está sob uma pressão muito maior agora, porque, olha só, tá tendo uma guinada agora na PGR, eles foram para cima dos bolsonaristas, mas estão fazendo parecido com o que o Augusto Aras fazia, porém numa proporção diferente, que é ir para cima dos bolsonaristas e poupar o Bolsonaro. Então, só que agora eles estão indo muito para cima dos bolsonaristas, dando encaminhamento a tudo que é denúncia contra os bolsonaristas. Assim, digo até, comparado com outros procuradores, até em tempo recorde, as investigações estão tramitando rapidamente, quando alguém comete crime de homofobia, transfobia, defendendo pedofilia, esse tipo de coisa que os bolsonaristas fazem direto, tá indo rápido na PGR. Mas contra o Bolsonaro estava indo e agora chegou o momento em que o investigador do caso parece que ou ele está despistando ou parece que ele paralisou. Mas, de qualquer maneira, os ministros da STF agora vão se unir novamente, estão se unindo exatamente para enfrentar essa nova tentativa de golpe. E você vê que, sem ter maioria ainda no Senado, os bolsonaristas já seduziram o Rodrigo Pacheco, dizendo que ele pode ser prefeito de Belo Horizonte, que ele pode aí alçar voos maiores na política muito em breve, se tiver apoio do bolsonarismo. E aí o Rodrigo Pacheco começou a endossar parte dos ataques ao Supremo Tribunal Federal. E você vê, ainda é governo Lula. Ainda, espero que continue sendo aí pelos próximos 7 anos. Mas, governo Lula tem a máquina estatal, Lula está pacificando tudo, conseguiu maioria agora na Câmara dos Deputados, e aí, mesmo assim, o Senado já está fazendo ataques ao STF. Imagina quando renovar o Senado e tiverem mais senadores bolsonaristas. Aí vai ficar um Deus nos acuda. Não pode dar poder para esse pessoal. Só que, enquanto isso, tem ministros do STF, como o Gilmar Mendes, que fortalecem o bolsonarismo. Porque quando eles fortalecem o Centrão, eles enfraquecem o governo, eles fortalecem o bolsonarismo, que se une ao Centrão sempre que é bom para o Centrão e para o bolsonarismo. Eles se unem. Então, tem gente aí no STF que está precisando, e tem ministros que já perceberam isso. Tem gente no STF, o Gilmar Mendes é um deles, que está precisando aí olhar um pouquinho o panorama todo para ver o perigo que eles estão correndo novamente. Eu peço a sua inscrição no canal, que vai ter golpismo aqui para frente, temos que nos unir também, viu? Falou!